Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite conforme a hora em que estão a ver este canal. Este canal Voz de Povo. A voz dos sem voz. Hoje temos, mais uma vez, um dos nossos irmãos panafricanistas de Moçambique a falar-nos sobre o fim do mandato do Sr. Omar Sissoko Embaló que expirou, segundo a vontade deste último, no dia 4 de setembro de 2025. Para este nosso irmão, como para alguns panafricanistas que estão a milhares de quilómetros de distância da Guiné-Bissau, o Sr. Omar Sissoko está a fazer manobras para não deixar o poder. A Guiné-Bissau não enfrenta situações especiais como as do Mali, Niger ou Burkina Faso. Portanto, se o Sr. Omar Sissoko Embaló confia entre aspas no trabalho que está a fazer, que realize as eleições livres, justas e transparentes. Ele que deixa o povo julgar os mais de 5 anos de trabalho que fez, sem medo e manobras dilatórias. Vamos ouvir o nosso irmão de Moçambique. Presidente da Guiné-Bissau, Omar Sissoko Embaló, não quer deixar o poder após o final do seu mandato. Nós já trouxemos aqui várias informações sobre Guiné-Bissau e sobre a continuidade do presidente do Omar Sissoko Embaló como presidente da Guiné-Bissau em um ano onde tem eleições. Lá atrás, nós falamos que Omar Sissoko, apesar da dissolução do parlamento e da oposição dizer que ele já não tinha mais o poder de estar na presidência, ele continuava ainda presidente da Guiné-Bissau. Nesse vídeo eu quero te trazer mais detalhes porque o seu mandato terminou agora dia 4 de setembro. Então, conforme eu falei para vocês, o Omar Sissoko Embaló mantém-se na presidência apesar do fim do seu mandato. Então, vamos ler aqui juntos e vamos debater juntos também. Então, vamos lá, olha só. Diz aqui, o mandato do presidente expirou oficialmente à meia-noite desta quinta-feira, ou seja, foi ontem que o mandato se expirou, né? Mais uma vez, mas em vez de uma transferência de poder, Embaló permaneceu como presidente no que a oposição chamou de tomada de poder ilegal, né? Ele prometeu continuar exercendo suas funções presidenciais até as eleições de 23 de novembro. A expectativa geral é que Embaló busque um segundo mandato. Então, pessoal, isso pode trazer o quê? Isso pode gerar uma crise institucional e também trazer uma instabilidade política muito grande. Isso porque, apesar de que ele é presidente do país, mas ele é um presidente cessante, né? Ele é um presidente cessante e isso proporciona que ele não exerça totalmente a sua função de presidente, né? Porque agora ele será um candidato a segundo mandato, a reeleição. Então, aí vai abrir o período de comícios, de candidatura, de outros candidatos também fazerem seus comícios e a sua divulgação das suas chapas, né? Então, nesse exato momento, ele não seria mais oficialmente um presidente da República, ele seria um candidato à presidência, né? Apesar que o seu poder tem acabado, o seu mandato oficialmente tem acabado. E disse a segunda oposição disse que também o mandato do presidente ele teria que ter acabado não agora em setembro, mas lá atrás em fevereiro, que vamos ler agora em um dos trechos que traz essa mensagem. A Constituição, a oposição afirma que o mandato de Embaló deveria ter terminado no dia 27 de fevereiro, mas o Supremo Tribunal do país decidiu que deveria durar até 4 de setembro, ou seja, ontem. Então, segundo o mandato também, segundo a Constituição também, na verdade, segundo o mandato, teria que ter acabado lá em fevereiro, mas o tribunal viu que teria a chance dele prorrogar um pouquinho o prazo de fevereiro para setembro. Agora, oficialmente, não tem mais
como prorrogar esse prazo na presidência da Guiné-Bissau. Agora ele vai poder ficar. Outra coisa que a gente fala muito sobre Embalo, que pode trazer uma crise constitucional, uma instabilidade política generalizada, isso já aconteceu lá atrás, em 2023, quando houve uma dissolução completa do parlamento do país, onde a população, inclusive os políticos, a população, inclusive eu também, achei que foi um golpe de Estado. O Embalo deu um golpe de Estado à Constituição do país. Ele alegou que teria uma perseguição, um golpe de Estado, né? Queriam tirar ele no poder. Na verdade, nada disso tinha acontecido. E ele mascarou isso como se fosse por sua insegurança e causou a dissolução, dissolveu o parlamento. Então, já estamos aí há 2 anos sem o parlamento da Guiné-Bissau funcionar propriamente dita. Porque não tem parlamento, dissolveu todo mundo. Então, não tem mais praticamente deputados da Guiné-Bissau. Né? Então, é algo muito grave que aconteceu no Burkina Faso. Desculpa, na Guiné-Bissau. Né? Então, não se teve parlamentos, eleições parlamentares, né? Não teve criação, novamente, a criação de novas eleições parlamentares, então se dissolveu praticamente. Então, e com isso, nos últimos meses, de fevereiro para cá, a oposição não considera mais o Embalo como o presidente da Guiné-Bissau. E, claro, nós temos visto também que o próprio Embalo vive mergulhado numa crise política muito forte dentro do seu país. Inclusive, ele já chegou a ofender jornalistas quando ele estava vindo de uma viagem internacional. Então, temos várias crises existenciais do Embalo dentro da presidência da Guiné-Bissau. Para mim, é um presidente que viaja demais, fica pouco no seu país, não desenvolveu o país dele como deveria ser. Claro que viaja muito, vai para a Rússia, vai para a China, vai para vários lugares, mas nós não temos visto um grande crescimento, né, da Guiné-Bissau dentro da sua própria comunidade. Qual a sua comunidade? Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, a CEDEAO. Nem dentro da sua comunidade Guiné-Bissau tem tanta voz assim como tem, por exemplo, Gana, como tem Nigéria, por exemplo, como tem Senegal. Né? Então, até dentro da sua comunidade, ele é coadjuvante. Né? E eu sempre me lembro do Embalo. Guiné-Bissau saiu na primeira fase da Copa Africana das Nações, mas ele foi na final para participar da cerimônia, mesmo sem ser convidado. Né? Ele chegou lá como chefe de Estado, tinha que ser recebido. Né? Então, existem várias crises de Embalo dentro da governação da Guiné-Bissau. Né? Então, inclusive também, o Embalo chegou a expulsar uma comissão da própria CEDEAO que estava lá supervisionando as questões eleitorais, as questões sociais, né? Então, acabou expulsando esses membros, essa missão do bloco regional da CEDEAO. Embalo também causou também um mau gosto nesta mesma comunidade. Né? Então, agora você que é da Guiné-Bissau, o que você acha sobre isso? Sobre a permanência de Embalo na presidência, mesmo com o fim da sua candidatura? Deixa aqui nos comentários, pois o teu comentário é muito importante. Deixa o teu like é fundamental. É tudo. Por favor, inscrevam-se, cliquem no gosto e no sininho e partilhem os nossos conteúdos. Até a próxima!